Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 7. Qual mulher que era estéril, e orou a Deus por um filho, com a promessa de devolver ao Senhor? A. Ana. B. Raquel. C. Sara. D. Renutmiri. Tempo. Resposta certa é A. Ana. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 1, versículos 10, 11, e versículos 19 ao 22. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, e chorou abundantemente. E fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem, ao Senhor o darei todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. E levantaram-se de madrugada, e adoraram perante o Senhor, e voltaram, e chegaram à sua casa, em Ramá, e Eucana conheceu a Ana sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Samuel, porque, dizia ela, o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a oferecer ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, mas disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. Próxima pergunta. Em um dia, quantos homens matou Doeg, servo do rei Saul? A. 80 homens. B. 85 homens. C. 90 homens. D. 95 homens. Tempo. Resposta certa é B. 85 homens. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 22, versículo 18. Então disse o rei a Doeg: vira-te, e arremete contra os sacerdotes. Então se virou Doeg, o edomeu, e arremeteu contra os sacerdotes, e matou naquele dia 85 homens que vestiam efode de linho. Próxima pergunta. Davi assumiu a culpa das almas dos sacerdotes. Esta afirmação é verdadeira, falsa? Tempo. Resposta certa é verdadeira. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 22, versículos 20 ao 22, porém escapou um dos filhos de Aimeleque, filho de Aitubi, cujo nome era Abiatar, o qual fugiu para Davi. E Abiatar anunciou a Davi que Saul tinha matado os sacerdotes do Senhor. Então Davi disse a Abiatar: bem sabia eu naquele dia que, estando ali Doeg, o edomeu, não deixaria de o denunciar a Saul. Eu dei ocasião contra todas as almas da casa de teu pai. Próxima pergunta. Deus falou para o homem confiar no homem, para ser bendito. Esta afirmação é verdadeira, falsa? Tempo. Resposta certa é falsa. Referência bíblica. Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao 7. Assim diz o Senhor:
Maldito o homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem, antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Próxima pergunta. Davi finge estar doido diante de Aquis, rei de Gate. Esta afirmação é verdadeira, falsa? Tempo. Resposta certa é verdadeira. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 21, versículos 12 ao 15. E Davi considerou estas palavras no seu ânimo, e temeu muito diante de Aquis, rei de Gate. Por isso se contrafez diante dos olhos deles, e fez-se como doido entre as suas mãos, e esgravatava nas portas de entrada, e deixava correr a saliva pela barba. Então disse Aquis aos seus criados: Eis que bem vedes, que este homem está louco, porque mo trouxestes a mim. Faltam-me a mim doidos, para que trouxesseis a este para que fizesse doidices diante de mim. Há de entrar este na minha casa. Próxima pergunta. Qual discípulo que Jesus mandou pagar seus impostos, para os cobradores? A. Filipe. B. Judas. C. Tiago. D. Pedro. Tempo. Resposta certa é D. Pedro. Referência bíblica. Mateus capítulo 17, versículos 24 ao 27. Quando Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo foram perguntar a Pedro: O mestre de vocês não paga o imposto do templo? Paga sim, respondeu Pedro. Depois Pedro entrou em casa, mas, antes que falasse alguma coisa, Jesus disse: Simão, o que é que você acha? Quem paga impostos e taxas aos reis deste mundo? São os cidadãos do país ou são os estrangeiros? São os estrangeiros. Respondeu Pedro. Certo, disse Jesus. Isso quer dizer que os cidadãos não precisam pagar. Mas nós não queremos ofender essa gente. Por isso vá até o lago, jogue o anzol e puxe o primeiro peixe que você fisgar. Na boca dele você encontrará uma moeda. Então vá e pague com ela o meu imposto e o seu. Próxima pergunta. Um dia para Deus, são quantos anos para os humanos? A. 500 anos. B. 750 anos. C. 1000 anos. D. 1250 anos. Tempo. Resposta certa é C. 1000 anos. Referência bíblica. Segundo Pedro capítulo 3, versículos 8, 9. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Próxima pergunta. Qual o único santo que Deus aceita como intercessor e salvador? A. Jesus Cristo. B. São Paulo. C. São José. D.
São Pedro. Tempo. Resposta certa é A. Jesus Cristo. Referência bíblica. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 3 ao 7. Porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Salvador, que quer que todos os homens sejam salvos, e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus, e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o que fui constituído pregador, e apóstolo, digo a verdade em Cristo, não minto, e doutor dos gentios na fé e na verdade. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas.